Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Condições para concluir a obra, essa seguradora ela é responsável por concluir a obra, seja executando diretamente ou seja contratando uma nova empresa sob sua responsabilidade. Fabiano, me permita me interromper, mas eu acho até que o Massoud já quer me interromper. Por favor, Massoud. Boa noite novamente, Fabiano. A pergunta é óbvia, acho que todo mundo... Acho que é a mesma vem à cabeça. A gente, solução fabulosa, eu acho que todo mundo fica feliz com esse tipo de solução. A pergunta primeira é evidente que vai iniciar isso com brevidade e deve ter um prazo. Mas é uma coisa óbvia, assim, só para a gente entender. Por que não faz um seguro disso para as outras? Assim, não tinha esse seguro antes, assim. Isso é um modelo novo? Começa o agora, regime diferenciado de contratação, ele foi criado inicialmente para atender às obras do PAC e da Copa. Como ele tem se mostrado eficiente, a Presidência da República editou a medida provisória no ano passado, que foi ao Congresso e que foi aprovada recentemente, podendo se valer disso para todas as demais obras. Agora, como toda legislação nova, em alguns casos ela requer um tempo para sofrer adaptações com a própria experiência. Os órgãos ainda não estão todos preparados, os seus servidores ainda não estão todos preparados para implementar esse regime de licitação. Tá certo? Certo. O Salatiel, quer fazer alguma pergunta? Sim. Como é que está a questão da área do entorno desses empreendimentos? O município, logo no início que ele encabeçou a questão da construção dos viadutos, ele teve um problema com algumas habitações, alguns empresários que viviam no entorno. A área hoje está liberada, não está liberada, como é que vai acontecer? Porque se tiver algum impedimento, o maior deles é quando a pessoa ingressa com uma ação em juízo e por força de uma decisão judicial, aí isso tem reflexo direto na execução da obra. E aí, se essa área não estiver bem liberada, é possível que nós tenhamos o mesmo problema, e quem sabe até mais grave, né? Porque parou uma vez e a população ela espera agora uma solução. Se deparar com uma situação de paralisação, é possível que a população não tenha a mesma paciência que teve até hoje por conta de tudo que está acontecendo aí. Nós temos que ser responsáveis com nossos comentários, com nossas ações. Claro. Certo? A grande maioria das interferências, inclusive uma das grandes interferências foi da rede de energia elétrica, foi solucionada. As grandes desapropriações que envolviam grandes quantias de dinheiro foram resolvidas, foram pagas efetivamente. Passo a passo, né, Fábio? É um processo gradativo, lento, burocrático, muitas das vezes termina por questões judiciais que demoram, mas ainda assim existem algumas situações a resolver. Para essas situações, o que o DENIT está fazendo? Já está na Procuradoria do DENIT um processo licitatório que vai contratar uma empresa para fazer o projeto de desapropriação, o inventário e o pagamento. Então já foram previamente identificadas quantas propriedades são e uma estimativa de valor dessas propriedades que ainda têm que ser indenizadas ou de outras interferências essas. Então esse processo também já está tramitando no DENIT em fase final para publicação. Estar lá com a Procuradoria, que tem que ter um parecer prévio, toda a licitação, é normal isso, no âmbito do poder público. Então a gente acredita que agora em junho ainda vai ser licitado. Como é um processo que provavelmente deve ser licitado por pregão, a licitação é rápida, tem várias empresas no mercado que têm amplo know-how para poder participar dessa licitação e com certeza não vai ser o fator impeditivo para que as obras tenham reinício e conclusão. Olha, eu até vou deixar a minha pergunta para fazer ao Fabiano no final do programa. Eu tenho certeza que essa pergunta é a pergunta de muitos que estão em casa já assistindo o programa. Eu vou deixar aqui o Dr. Salatiel e o Massoud à vontade para questionar, para perguntar. É um bate-papo. Eu quero dizer aqui, gente, que eu não trouxe aqui o Fabiano hoje, Cunha, que eu sei que tem uma responsabilidade muito grande. Recentemente chegou em Porto Velho, não é mesmo, Fabiano? E que veio com boa vontade hoje como nosso convidado para esclarecer. Aqui a gente não está fazendo sensacionalismo, mas é importante nós, principalmente nós comunicadores, esclarecer muitos pontos, né? Por isso que é importante estar aqui hoje o procurador do município, né? Peço até desculpa ao Salatiel que eu já demiti ele, né? Agora há pouco. E de repente
Eu tenho certeza que o Massoud Bada, que é um empresário muito informado, terão mais propriedade para falar hoje sobre essa questão, que não é só os viadutos. Vamos tentar falar sobre as obras federais. Eu tenho certeza que o Fabiano está aí por dentro de tudo isso. Alguma pergunta mais aí, doutor Salatiel? Outra questão que eu acredito que seja também de interesse da comunidade é com relação à Rua da Beira. O que acontece? Hoje os empreendimentos viadutos, eles passam por essa questão da Rua da Beira. A Rua da Beira, você entende que é uma pré-obra necessária para iniciar o viaduto, ou pode tocar o viaduto sem Rua da Beira? Ou concomitantemente as duas obras? Como que ficaria a questão? Porque já é um trecho complicado. Sim. Com máquinas e uma série de trabalhadores ali, é possível que complique mais a questão da Rua da Beira. Eu posso, antes do senhor responder a pergunta, devolver a pergunta? Porque essa Você pergunta... está no meio, viu, Massoud? Massoud, eu coloquei ele no meio, gente. Antes aqui, doutor Fabiano, aí. Essa obra começou quando o senhor era procurador-geral e imagino que o prefeito Roberto Sobrinho tinha um planejamento disso. E ele devia ter essa resposta que o senhor está fazendo para ele. Enquanto ele, como procurador. O senhor como procurador, então, imaginou que isso deveria estar andando em concomitância, porque foi feito em concomitância. E... eu vou fazer a pergunta porque é o que está doendo hoje no empresariado que está lá, que está perdendo claro. Loja, que alugou ponto e não conseguiu fazer a venda. E assim, a gente já teve esse debate aqui. O grande ponto, assim, que até me surpreendeu na pergunta, se eu vou fazer uma obra, eu penso comigo, que vai interferir uma série de coisas, como rede elétrica, como rede de esgoto, como moradia, desapropriação e tudo mais. Eu acho que antes de eu tacar um tratorzão lá e começar a derrubar tudo, eu imagino que previamente eu resolva essas questões antes de começar a cavar. Eu imagino, antes de começar a gerar os entraves que geram em torno dessa obra. Minha formação profissional é planejamento. Eu sou administrador com ênfase em planejamento estratégico. Então, assim, eu sempre me causa surpresa. Assim, eu imagino que agora, nesse momento, o DENIT está entrando já como uma UTI para um sangramento que está acontecendo numa área da cidade em que já foi remexido e a gente não conseguiu mudar. Mas existia um processo inicial para isso tudo, com um planejamento que a gente sabe que foi muito bem executado, a doutora Miriam, que trabalhava lá, uma equipe que a gente respeita muito, o prefeito que teve anteriormente e o senhor que fazia parte dessa administração. Então, eu faço a pergunta de volta para o senhor até para ele entender o contexto, porque ele que chegou agora. Para saber por que a gente chegou nesse caminho. A questão é o seguinte, quando teve início das obras do viaduto, primeiro que foram obras que o município nunca tinha visto antes. Nunca viu antes. Então, exigiu aí um esforço além daquilo que até então se praticava. Quando teve o início das obras, a ideia era fazer a questão da Rua da Beira como uma obra complementar do viaduto para evitar um desgaste da obra, porque a obra, quando ela alcança uma determinada metragem, uma determinada construção, ela exige um tipo de ela chega numa fase que tem que proteger, que vem a camada asfáltica, que vem uma série de coisas, aquela parte lateral que segura, enfim, tem uma série de coisas... Contra o desmoronamento, que eu vi que tinha no projeto, isso, exatamente. Coisa. Ela não é uma obra que inicia... primeiro preparando essa parte. Essa parte, ela vai a partir de um determinado ponto da construção. O que acontece? Nós alcançamos esse ponto da construção, edificou aqueles pilares, e agora a gente precisa fazer essa parte lateral. Foi nesse momento em que a obra paralisou, por conta de empresa, por conta de uma série de situações. Inclusive, o município ele errou quando não liberou a área, a questão da rede elétrica, a questão das moradias, inclusive o pessoal do comércio, parece que tem um posto de combustível ali, que recentemente que foi indenizado, tem um muro da Eletronorte também. A questão no início não precisava. A partir de um momento, quando precisou, a obra parou por conta de tudo que aconteceu. A questão se eu vou iniciar desse ponto em que essa obra precisa ser construída, se vai ser construída ou vão continuar com a obra e só no final isso vai ser transposto à questão da Rua da Beira. Perfeito. Obrigado. Acho que é importante agora,
que é a pergunta do Massoud, foi uma pergunta assim muito inteligente e responsável. Eu tenho certeza que o Salatiel respondeu. Mas o que Respondeu sim. O que é importante? Perdão, viu, Massoud? Você disse que eu até respondi pelo Massoud. Mas o que é importante aqui hoje? A presença do Fabiano, né? A presença aqui do Salatiel. Que a gente esclareça a você que está em casa quando que os viadutos realmente vão estar aí. Porque nós temos vários problemas, Salatiel, Massoud e Fabiano. Mobilidade urbana, que é um problema do trânsito, que eu acredito que o viaduto vai resolver, vai desafogar aí o trânsito, falando dessa forma, bem fácil para você entender, né? E outras questões a mais aí, Fabiano, não é isso? Eu só queria pontuar antes, se me permitir. Embora eu tenha chegado de mudança para ocupar a função, aqui, eu cheguei em dia 29 de janeiro e com algumas missões já em mente, mas eu já acompanhava essas obras, que eu sou oriundo do Ministério dos Transportes, sou analista de infraestrutura, de carreira, e já acompanhava essas obras aqui no estado e em toda a região norte do país desde 2010. Então, muito embora eu não estivesse aqui fisicamente, eu vinha aqui virtualmente acompanhando. Não, eu vinha sempre aqui. A cada 3 meses, 4 meses, eu estava aqui acompanhando os andamentos das obras, inclusive em contato com o pessoal da prefeitura, do estado, do DENIT. Então eu conheço o histórico não só dessas obras dos viadutos, como de todas as obras do parque aqui do estado e do estado do Acre, que compõem também a superintendência do DENIT. No que diz respeito à pergunta que o Massoud fez, o que ocorre? As obras elas vão ser tocadas concomitantemente. As obras da Rua da Beira hoje estão sob a responsabilidade do governo do estado. O governador assumiu esse compromisso com o diretor-geral do DENIT há um tempo atrás, quando eu ainda não estava aqui, e continuam com ele. O cronograma para a conclusão dessas obras, segundo as informações que a gente tem, diariamente troca de informações com o DR de Rondônia, por intermédio de um servidor nosso de carreira, com as pessoas, os técnicos do DR que estão tocando a obra, é que esse cronograma vai ser atendido e a conclusão das obras da Rua da Beira, que envolvem toda a drenagem, seja subterrânea ou superficial, com o serviço de terraplanagem e capa asfáltica, vai se concluir até setembro. Até setembro, questão Rua da Beira. Vão estar resolvidas as questões da Rua da Beira. No que diz respeito às obras, pelo governo do estado. A fiscalização é nossa, mas a responsabilidade de execução das obras é do DR de Rondônia. E a gente tem feito o acompanhamento para e passo, ajudado a definir algumas dificuldades de projeto em campo, em loco. Sempre que há necessidade, a gente reúne os técnicos dos dois órgãos, discute e aponta a melhor solução. A ideia é objetivar o assunto e tornar realidade o projeto. No que diz respeito às obras do viaduto, foram colocadas na praça, a abertura está prevista para o dia 13 de junho. Vários pontos foram discutidos antes dessa, ele só não foi publicado ainda porque a gente teve que rever várias questões dessas obras remanescentes. Uma das questões que é necessário também frisar ainda é que a gente ainda não tem a obra contratada. Há sim um risco de não haver empresa interessada nesse tipo de obra. Nós estamos falando de uma obra que foi iniciada, interrompida por 2 vezes, que ficou aí sob as intempéries durante pelo menos 2 anos, tá certo? Com desgaste natural dos materiais. Alguns trabalhos que foram feitos vão ter que ser refeitos. Tudo isso foi quantificado, tanto em nível de material quanto em nível financeiro. A modalidade RDC tem as suas vantagens para o empresário, mas tem também as suas desvantagens, porque ele assume junto com o contrato o risco, todo o risco da obra. Esse risco pode ser variado, ele varia de 50% a 90%. Essa obra dos viadutos é a primeira obra no país que é feita uma comissão de risco, onde participa o superintendente do DENIT, seja ele qual estado for, o diretor executivo do DENIT e o diretor de obras rodoviárias. Nós fizemos essa reunião em conjunto em Brasília, e é a primeira obra do país que o risco é 90%, é o máximo risco aqui. Do país, a primeira obra com risco máximo. 90%. Por quê? Porque, por tudo isso que eu já mencionei, por dizer também que é uma obra que sofre interferências do tráfego urbano diário, toda essa demanda de obra que já existe na Rua da Beira, não adianta a gente querer ser irresponsável, a gente vai ter sim transtornos causados pela obra ao longo da execução da obra, porque nós vamos ter máquina, nós vamos ter operários, nós vamos ter horários diferenciados para trabalho. Eu espero que a gente tenha sucesso nessa licitação, que contrate uma empresa responsável.
Assim que for feita essa contratação, o planejamento do DENIT é trazer essa empresa para dentro do DENIT, discutir com os nossos técnicos a melhor solução e planejamento de ataque da obra. A gente tem em mente, a gente quer que tenha pelo menos 3 frentes de obra. Se a empresa tiver capacidade operacional para isso, realmente vai ter. Nós reduzimos no edital o prazo de execução da obra de 30 para 20 meses, porque nós acreditamos realmente que é tecnicamente possível concluir as obras em 20 meses. Fabiano, me tira uma dúvida aqui, eu que sou leigo. Eu acredito que as pessoas que estão em casa também queiram saber. Até vocês fiquem à vontade, viu, o Salatiel e o Massoud. Eu estou vendo que existe ali um início de uma obra, correto? Sem dúvida. Começou ali uma obra. Você falou em 20 meses. 20 meses. E parece, aos olhos assim, leigos nossos, eu me coloco como você que está em casa, é uma obra que é terminar, que não leva 6 meses. E aí você vai me responder, existe ali toda uma engenharia, Marcondes, como o Salatiel colocou, as pessoas que estão ali, né? Mas isso, mesmo estando ali uma obra praticamente acabada, não facilita toda essa... Parece até, me permita, uma maldição aqui, essa questão, viu? Ou é realmente a questão técnica é muito difícil? Não seria uma questão tão difícil se a obra estivesse por iniciar. Mas se tratando de uma obra iniciada e paralisada por diversas vezes, Certo. tem alguns agravantes que a gente precisa levar em consideração. Certo? Nós também essa obra, ela consegue reunir numa mesma obra vários temas específicos da engenharia civil. Você lida ali com engenharia estrutural quando se trata de viadutos, de elevados, da trincheira que vai ser construída lá embaixo, perto do BEC. Você lida com engenharia rodoviária quando você fala de terraplenagem, de aterros, de capa asfáltica. Você lida com o urbanismo, porque a gente está falando de uma obra urbana, totalmente urbana. Você tem projetos de sinalização, que são outro ramo da engenharia civil. E não podemos desprezar em momento nenhum o envolvimento a todo tempo das pessoas, no entorno da obra, que não deixa também a área social da obra. Certo? Então é sim uma obra complexa, não é nenhuma coisa de outro mundo, certo, mas realmente ela requer todo esse tempo. Pode ser possível a antecipação desse cronograma. Tá. Pode ser. Tudo depende da capacidade operacional da empresa. Se você pega uma empresa, é claro que não são todas as empresas que têm o know-how e a experiência para construir uma obra dessa. Mas a gente precisa ser sensato e dizer que até uma reforma de banheiro que você vai fazer, alguma coisa foge do controle. Quando você trata de uma obra que tem várias obras de arte ao longo de toda a travessia urbana de um município como Porto Velho, que não tem só este problema, nós temos que levar isso em consideração, e ainda mais se tratando de vários retrabalhos. Tem alguns trabalhos que vão ter que ser refeitos. Além de fazer o que está por fazer, a gente tem que destruir algumas coisas e reconstruir. Vou antecipar uma pergunta que pode surgir. Eu li isso na internet quando eu estava em Brasília ainda. Foi mencionada a hipótese de demolição dos viadutos. Foi falado muito isso aqui. Isso está terminantemente descartado. Então as pessoas... Não há ali uma ruptura, não existe isso. Hipótese alguma. Adiantar bastante, né? Bom, eu quero deixar claro que o programa, a gente aqui tem a missão de esclarecer. Então, você que está em casa pode liga para cá, ou até mesmo SMS. Mas eu vou até sair um pouquinho, Fabiano, da questão dos viadutos, para falar um pouquinho da rodovia também. A rodovia tem algumas questões, Massoud, Salatiel, que é importante esclarecer aqui, porque muitos empresários, inclusive, reclamam que estão ali em frente, que ali há um problema, é outro problema. Eu digo ali, precisamente, na Jorge Teixeira, aqui em Porto Velho, eu falo, com a Raimundo Cantuário, não sei se você se recorda daquele ponto ali, em frente ali, parece-me que é uma faculdade, ali. Como é que ficou aquela situação? É um supermercado que tem ali, mais ou menos, ali, né? Bom, olha só, primeiro eu preciso fazer justiça e dizer que todo esse trabalho que está sendo concluído, vamos já voltar novamente. A exemplo de qualquer administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, ela é uma soma de todos os trabalhos que vinham sendo feitos até o momento. E nada disso que está desencadeando agora, estaria desencadeando se não fosse o trabalho dos técnicos que trabalham comigo. Então, eu não sou o salvador da pátria, nada do tipo. Estou aqui dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito e com a intenção de tentar acelerar um pouco alguns processos.
ao mesmo tempo que estavam trabalhando a questão da publicação dos editais das obras remanescentes, outras coisas eram mais fáceis de resolver, possíveis, factíveis, com menor impacto financeiro, uma ação mais imediata. Toda a Jorge Teixeira, que é, na verdade, PR-319, está passando, ainda não foi concluído o trabalho, mas está passando por um trabalho de recuperação, ainda assim, aquém do que a gente espera fazer, mas diante das possibilidades dos contratos que a gente tinha e tem existentes no DENIT hoje, com recapeamentos, substituição de lombadas que ficam todas deterioradas pelo excesso de carga que passa por aqui, sem controle nenhum de carga e tráfego. Pois é um dos problemas que nós temos. Nós refizemos toda a pavimentação das 3 rotatórias. Essa da Jorge Teixeira com imigrantes, com a Farquhar e com a Lauro Sodré, certo? E este retorno, que é feito aqui dentro da Jorge Teixeira, em função das obras dos viadutos que ainda não terminaram, que quem vem de Cuiabá tem sentido Rio Branco, tem necessariamente que passar por dentro da Jorge Teixeira, também era um caos. Vocês se lembram, até poucos dias, por buraco, pedra e por aí vai. Nós fizemos um trabalho ali paliativo, provisório, não é definitivo, mas que sem sombra de dúvida já melhorou a vida do usuário. Outro trabalho que está sendo feito, que deve ter sido visto por alguns dos senhores também, é a substituição, na verdade, a retirada daqueles tubos de concreto que estavam sobre a Jatuarana, e a gente está concluindo entre hoje e amanhã a colocação de defensas metálicas que irá proteger o usuário, mas nessa proteção está causando também a liberação de uma pista a mais sobre os viadutos, sobre aquelas obras da Jatuarana. Então essas coisas mais simples do dia a dia, que envolvem sim dinheiro e recurso, aplicação, dedicação, elas estão sendo feitas mais rapidamente, como forma de antecipar ao usuário um resultado final que a gente espera que será muito melhor. Há um problema muito sério, Fabiano, foi até bom, um telespectador ligou agora há pouco, que é a Franciele Bezerra, do Coab. Ela fala, é uma questão que a gente que todo mundo que passa a ver, que é claro, que são as manilhas. Segundo ela, diz que as manilhas que foram colocadas lá estão com risco de cair. Há esse risco mesmo, como é que fica? Porque realmente a gente percebe ali, a gente passa ali, eu estou falando lá já naquela outra questão da Jorge Teixeira? Da Jatuarana. E como é que fica isso? Ó, eu preciso esclarecer para a telespectadora o seguinte, nós estamos em obras Franciele Bezerra. Isso, a Franciele. A preocupação dela é justa, eu tenho ido lá todos os dias no trecho, eu procuro acompanhar de perto sempre. A preocupação, ela tem razão de ser, realmente é preocupante, mas nós estamos em obra. E aqueles tubos não são nossos do DENIT. Então nós não podemos retirar e levar para um lugar qualquer, aqueles tubos são da prefeitura. Então a gente está retirando e a prefeitura está retirando e levando para o local adequado. Então é um trabalho conjunto, onde o DENIT está fazendo a retirada da pista e fazendo a implementação das defensas metálicas, e a prefeitura vem com o material e tira. Então acredito que no mais tardar essa semana, todos os tubos vão ter sido retirados de lá. Legal. Olha, a missão do programa é essa. A gente até tem o hábito aqui de se exaltar um pouco, né, de estar colocando aí lenha na fogueira, mas hoje, repito, o programa hoje, estão aqui, são convidados meus, hoje é mais esclarecedor, então se você tem alguma dúvida aí, liga para cá, né, e vamos lá, estou aqui com o Fabiano Cunha, que é superintendente do DENIT, onde ele está hoje falando mais precisamente sobre essas obras federais, que é um problema sério, principalmente aqui em Porto Velho. Então, queria que você ficasse muito à vontade para ligar. Tem alguma pergunta aí, doutor Salatiel? Não. Doutor Salatiel achou melhor, vou já falar um pouquinho com ele sobre outra questão aqui que é importante. Massude. Eu vou aproveitar aqui uma casquinha e esticar um pouquinho essas obras do DENIT aqui, que a gente passou agora por esse processo de enchente, então imagino que a gente vai ter um trabalho grande aí, doutor Fabiano, aqui para reconstrução de BR, né? Eu imagino aí que a gente tem 364 para trabalhar, 425, tem um trabalho aí de Estrada Parque, que não sei se é estadual, se é federal, não sei o que vai acontecer com isso. Se eu pudesse dar só algumas palavras aí para o nosso telespectador, para contar aí para a gente, porque a gente já está vendo a volta do tráfego disso, mas ainda não está normalizado alguns trechos, né? Bom, esse vai ser, sem sombra de dúvida, os nossos maiores desafios para os próximos anos. Nós ficamos aí com rodovias alagadas por mais de 60 dias, coisa incomum não só aqui, como em todo o país.
e estamos vivenciando experiências novas. Como toda experiência nova, ela requer estudo. E nós estamos fazendo esses estudos. Agora, a população não vai ficar esperando projeto, estudo, análise, planejamento. Ela quer resultado. E o que a gente está fazendo? A gente já tem na 425 2 projetos, 2 contratos de restauração em andamento, onde havia iniciado a ordem de início havia sido dada no final do ano passado, e a empresa vencedora atacou, vamos por assim dizer, as obras de arte corrente, que são os bueiros, as pequenas pontes, essas coisas, porque não era possível se trabalhar a terraplanagem durante o período de chuva. Ainda chove muito em Rondônia, principalmente nesses trechos de rodovia. Então as empresas já estão no trecho trabalhando diariamente. Eu tenho feito acompanhamento. Nós fechamos onde era um fiscal, hoje tem 3. Nós temos uma comissão de engenheiros acompanhando as obras. Por que isso? Cobrança excessiva da empresa? Não. Necessidade de resposta à população. E como é humanamente impossível que uma pessoa só acompanhe diariamente tudo isso, porque ela também tem família, tem outros afazeres, ela não tem, o técnico não tem só um contrato para acompanhar, essa comissão tem se revezado no trecho. Então a gente montou uma escala de fiscalização onde diariamente tem um engenheiro do DENIT acompanhando as obras na 425. Um fator que tem nos atrasado as obras e tem prejudicado todo o tráfego, que é de notório saber, conhecido por todos em Rondônia, é que existe uma frota de carretas que sai daqui de Porto Velho e vai a Guajará-Mirim carimbar nota para ter isenção de imposto. O DENIT tem feito uma interlocução com os órgãos afins a fim de coibir isso, pelo menos temporariamente. Porque não é possível... Arrumar uma solução aí, né, Fabiano? Não é possível a gente trabalhar a terraplanagem debaixo de chuva com acúmulo de carreta daquele que está na região. Com isso, o que ocorre? Eu recebi aqui no DENIT essa semana a vice-prefeita de Guajará-Mirim, recebi na semana passada o prefeito, recebi uma comissão com todos os vereadores daquela cidade. Inclusive, eu estava presente no seu gabinete quando ele estava lá. O prefeito de Nova Mamoré esteve comigo, representantes da Assembleia já estiveram comigo, todos preocupados. É necessário fazer justiça também, que Rondônia está muito representado, muito bem representado no âmbito do Congresso Nacional. A grande maioria, a expressiva maioria dos deputados, os senadores, têm nos telefonado, têm nos enviado documentos solicitando qual é a providência que a gente vai tomar. E eu tenho esclarecido a todos exatamente isso. A gente vai fazer agora o que é possível fazer. Não existe, o meu amigo aqui é especialista em planejamento. Quando você lida com a catástrofe natural como foi essa, fura qualquer planejamento. Muito verdade. Certo? Então o que a gente está fazendo? Fabiano, eu vou te pedir um tempinho, a gente vai para um intervalo, Salatiel Massude, mas assim, eu não estou totalmente feliz porque nós queremos respostas. Eu sei que o superintendente está aqui se esforçando para nos responder, mas o que o povo, principalmente de Porto Velho, quer é solução. E o que o programa está propondo sempre aqui no seu dia a dia de rotina é dar essa solução. Já vimos aqui que há sim solução. É o que eu quero saber deles já, depois do intervalo. Por dias melhores, vamos cuidar dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia da gente está no ar novamente aqui. Estamos falando sobre, infelizmente, esses viadutos que não saem. É lamentável vivermos em uma cidade que só temos problemas. É muito sério. Olha, dá até um embrulho no estômago, se vocês querem saber. Tem até amigos meus, jornalistas, falando, Marcondes, não fala mais, não coloca a mão acima da cabeça, cuidado para tu gesticular, mas não tem jeito. Tem jeito. Como é que eu não vou ficar chateado com a minha cidade do jeito que está? Então, eu queria aqui dizer a vocês, eu não estou fazendo aquele programa que eu gostaria de fazer hoje. Estou aqui respeitando os meus convidados, porque tenho palavra, mas eu queria deixar claro que aqui nós vamos esclarecer. Está aqui comigo hoje o superintendente do DENIT,
Fabiano Cunha, juntamente aqui com o nosso amigo Dr. Salatiel Valverde. E a discussão é as obras federais. Será que nós não temos responsabilidade sobre essas obras? Será que você que está em casa aí não tem responsabilidade sobre essas obras? Tanta discussão, isso a nível nacional. Televisões nacionais vieram aqui chamar nós de... Como motivo de piada aí, programas nacionais. Felizmente, nós vivemos essa realidade. E hoje eu estou aqui com essa missão de dar essa solução aqui, trazer aqui o DENIT, que é o órgão responsável, né, na pessoa aqui do Fabiano Cunha, vai dizer, Fabiano, vai sair essas obras, Marcondes, estão buscando caminhamento, está dando certo, né? Vai chegar lá, tem 20 meses. É brincadeira, né, gente? É brincadeira, não é culpa dele não, é culpa do Fabiano. E quem que é a culpa? Bom, consulta teu coração aí, veja de quem que é a culpa. Liga pra gente, liga pra gente. Olha, é importante você se ligar, por favor, se ligue. As eleições chegando, você vai ter que ir à urna, meu querido. A urna está aí, muito cuidado, né? E aí, ó, o doutor Reginaldo Trindade falou, Marcondes, eu abri aqui, foi um núcleo de combate à corrupção. Vou combater a corrupção. Tenho feito isso, doutor Salatiel. O Reginaldo Trindade esteve aqui indignado, e a palavra dele foi assim, ó, tenha fé, uma fé inteligente. Eu tenho essa fé. Estou aqui, tenho família aqui, tenho o dever de lutar por essa cidade e por esse estado. E vou continuar lutando. Eu e os meus companheiros, meus parceiros aqui. Tenho certeza que os convidados que estão aqui hoje torcem por isso. Né? Estão aqui nessa missão hoje de nos acrescentar. Então, o programa hoje a gente não vai conseguir dar o recado que eu queria, mas eu sinto que nós vamos deixar um pouquinho de quero mais, né? Estamos aí pouco menos de 8 minutos apenas para encerrar, mas é importante você entender. Os viadutos, eu estou acompanhando essa questão, estive lá no gabinete do superintendente, estou acompanhando ele, falando, ó, superintendente, agora você vai ter me desculpe a palavra, o piolho do seu lado agora. Tá? Então, eu queria deixar essa indignação aqui no ar e dizer a vocês, mais uma vez, viu, Fabiano, me perdoe aqui a minha exaltação, Salatiel, me perdoe também, mas é uma forma da gente... E agradecer a vocês, né, para estar aqui comigo hoje. Mas assim, Salatiel, mudando um pouquinho de assunto, a reconstrução de Porto Velho, você que é uma pessoa, né, que vivenciou isso aí, como cidadão, vamos deixar o procurador de lado hoje, como cidadão hoje, como é que está hoje, né, a Prefeitura de Porto Velho, os órgãos, as instituições, eles estão adiantadas nessa questão, Salatiel, ao teu ver? Estão bem encaminhados? Estamos no caminho, nos trilhos? A questão é que o que aconteceu nos últimos aí 6 meses, a questão da enchente aí, ela acabou pegando todo mundo de surpresa. Você vê, o governo federal veio a Porto Velho, construiu lá o porto do Cainágua, ele revitalizou tudo aquilo ali, nós inauguramos, começamos a operar o porto. Salvo engano, o porto seria repassado para o Estado, para ele comandar aquilo ali, a questão do fluxo, né, de passageiro, de carga, enfim. E aí a enchente veio, ela colocou tudo abaixo. Tem outro investimento ali também do governo federal, que foi o restaurante popular, que infelizmente debaixo d'água, o rio, ele acabou trazendo sérios transtornos. Então, para essas obras especificamente, o fator surpresa, ele realmente veio ser um incômodo, porque a gente ficou sem saber o que fazer. E para a comunidade que mora ali, já era uma situação quase que anunciada, a enchente do Madeira, todos os anos, né? Claro que não nesses níveis, mas que alcançaram aí, que bateram todos os recordes, mas pelo menos uma questão de incômodo, isso já existe. Eu sempre digo o seguinte, que o homem ele não tem como vencer a natureza. E se deu uma enchente dessa envergadura, é possível que outras, quem sabe até piores, elas possam acontecer. E o que aconteceu serve de alerta. Hoje tem famílias voltando para suas casas e a questão voltar talvez seja a única alternativa, porque é uma situação que não passa unicamente por uma questão individual, porque é uma questão hoje que são vidas humanas que estão ali. Sim, sim. E o ser humano, como fator principal da sociedade, ele também é uma responsabilidade do poder público, mas o retorno dessas famílias para o local só vai criar uma situação paliativa,
porque o rio ele está aí e nós não temos como vencer esse rio. Eu acredito que uma alternativa que poderia ser trabalhada com a prefeitura seria estabelecer uma área Porque o pessoal está voltando, né, Salatiel? O pessoal está voltando já para suas casas. O pessoal está voltando. Os pessoal estão voltando, não estão esperando. E é uma reação Séria até coisa, natural. cara. É uma reação natural. Tem que voltar, porque não tem para onde ir. Porque se tiver, certamente não estaria ali aguardando uma situação muito desfavorável. Então, eu acredito que uma solução a ser construída com a população que sofre essa situação e com o poder público seria identificar uma área dentro do município, e nós temos áreas na Zona Leste. A União repassou para o município uma faixa de terra muito grande e ali poderia se definir algumas áreas. O bairro Triângulo seria um exemplo para ir para essa área. Sim, a construir as casas seria isso. Isso, construir uma proposta junto com a população. E essa proposta... Já há um movimento nisso, viu, Salatiel? Já há um movimento. Já há um movimento isso já. E essa proposta talvez não seja a melhor opção. E largar suas casas e ir para outro local, até mais distante. Mas a situação tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta. E a comunidade é o principal fator que nesse processo. Não adianta a prefeitura pegar e falar o seguinte, como fez o próprio Estado, eu vou colocar em barracas. É uma situação, mas é uma situação que só aconteceu por conta do rio. Tem que construir uma resposta agora. Muito bem, Salatiel. Não só quando o rio estiver na porta do cidadão. Construir agora. E é isso. Tá aí. Olha, eu queria aproveitar aqui, nós temos 3 minutos, só para resumir rapidinho aqui com o Fabiano. Em suma é isso, né, Fabiano? Esperamos que o DENIT agora, então, vai fazer a sua parte. Você está aqui nos dando a sua palavra, que você está realmente esforçando-se para que isso aconteça. Fiquei feliz quando você falou que você já acompanhava essa situação. Então, hoje é buscar esse entendimento aí com outras instituições, Massude, e bola para frente. Eu queria deixar franco e aberto para toda a população, não só de Porto Velho, mas de Rondônia e Acre, que há um compromisso do governo federal com a melhoria da situação dos usuários das rodovias federais nesses estados. Muito bem. E eu estou aqui representando o governo federal pelo órgão do DENIT. Então, nós não vamos medir esforços nem trabalho para poder atingir esses objetivos. Olha, tem aqui uma pergunta de um amigo, Dr. Jean Collins, fala sobre os 100 quilômetros da BR-364, acho ali Itapuã. É um desafio do DENIT também, é isso? Nós estamos com obras de restauração em toda a BR-364, desde o quilômetro 0 na divisa do estado, próximo à Vilhena, até hoje o Abunã. Então, são obras que estão em andamento e, com toda certeza, grande parte delas vai ficar concluída ainda esse ano. Nós temos um problema de preconceito com os políticos aqui, ligando ao governo federal? Não, né, Fabiano? Porque é o que ele cita aqui, tipo, parece que as coisas não acontecem. Acredito que não, né? Eu, como morador de Rondônia, estou há pouco tempo, mas é o que eu afirmei agora há pouco, eu senti que Rondônia está, sim, bem representada junto ao governo federal. Não é falta de ação, de provocação, de pedidos de luta. Mas é claro que é aquilo que eu disse também com relação à gestão lá no DENIT. É um trabalho que vai sendo construído com o tempo, né? E que com o passar do tempo vai trazendo seus resultados. Nada é imediato. E tudo que é imediato nem sempre é bem feito. Fabiana, nossos 3 senadores são da base aliada do governo federal, sim, né? Sim. Não acho e a prova é a quantidade de investimento que está sendo feito nessa cidade. Está sendo feito aqui. Está sendo. Não só na cidade, como no estado todo. É só fiscalizarmos, então. Fiscalizarmos, cobrarmos e agirmos com a forma mais eficiente. O desafio do Fabiano hoje, então, seria especificamente os viadutos ou não? Qual que seria hoje, da pessoa do Fabiano hoje, qual que é o desafio hoje? Eu sei que o DENIT você está representando, mas assim, é o desafio. Não, eu vou dar essa contribuição minha aqui em Porto Velho. É o que eu disse. Nós chegamos com a prioridade número 1, resolver a questão dos viadutos, que na verdade era uma questão urgente, que foi substituída pela questão emergente das enchentes. Mas hoje sim os viadutos acredito que está encaminhado e a gente agora vai cuidar de ponte, de contorno norte de Porto Velho e outras tantas obras importantes para a região. Muito bem, tá aí. O Massude queria até dar um alôzinho, mas vai ficar para o próximo, Massude, porque o nosso tempo, né? Estamos aí conversando com o diretor aí, que define esse tempo aí, estamos com pouco tempo. Mas eu queria até falar um pouquinho sobre um evento que vai acontecer dia 26, que é do NAC, do Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer, na OAB. Vou estar falando mais sobre esse evento, um evento hoje que fala sobre essa questão do câncer. Marcondes, é exatamente sobre isso que eu queria falar. Amanhã a gente está fazendo, na realidade, no dia
amanhã no Hospital do Câncer também, é um evento que vai ser o lançamento da Recarga do Amor. Beleza. Então, com o pessoal do Lidero, vai estar fazendo isso aí, lá Tecnocard, Tecnocel, San Juan, todo mundo fazendo isso aí, Recarga do Amor para criança do câncer. Ok, então tá aí. Rondônia da Gente fica por aqui, até o próximo programa. E na sexta-feira vamos falar sobre a transposição. Estamos trazendo aqui a AGU, juiz Dimes Braga novamente, e o nosso advogado aqui, amigo, Márcio Nogueira, para fazer um debate, sim, sobre a transposição. Até lá, se o senhor assim permitir. Por dias melhores. Diz respeito à pergunta que o Massude fez, o que ocorre? As obras elas vão ser tocadas concomitantemente. As obras da Rua da Beira hoje estão sob a responsabilidade do governo do Estado. O governador assumiu esse compromisso com o diretor-geral do DENIT há um tempo atrás, quando eu ainda não estava aqui, e continuam com ele. O cronograma para a conclusão dessas obras, segundo as informações que a gente tem, diariamente troca de informações com o DR de Rondônia, por intermédio de um servidor nosso de carreira, com as pessoas, os técnicos do DR que estão tocando a obra, é que esse cronograma vai ser atendido e a conclusão das obras da Rua da Beira, que envolvem toda a drenagem, seja subterrânea ou superficial, com o serviço de terraplanagem e capa asfáltica, vai se concluir até setembro. Até setembro, questão Rua da Beira. Vão estar resolvidas as questões da Rua da Beira. No que diz respeito às obras, pelo governo do Estado. A fiscalização é nossa, mas a responsabilidade de execução das obras é do DR de Rondônia. E a gente tem feito o acompanhamento par e passo, ajudado a definir algumas dificuldades de projeto em campo, em loco. Sempre que há necessidade, a gente reúne os técnicos dos dois órgãos, discute e aponta a melhor solução. A ideia é objetivar o assunto e tornar realidade o projeto. No que diz respeito às obras do viaduto, foram colocadas na praça, a abertura está prevista para o dia 13 de junho. Vários pontos foram discutidos antes dessa, ele só não foi publicado ainda porque a gente teve que rever várias questões dessas obras remanescentes. Uma das questões que é necessário também frisar ainda é que a gente ainda não tem a obra contratada. Há sim um risco de não haver empresa interessada nesse tipo de obra. Nós estamos falando de uma obra que foi iniciada, interrompida por 2 vezes, que ficou aí sob as intempéries durante pelo menos 2 anos, tá certo? Com o desgaste natural dos materiais. Alguns trabalhos que foram feitos vão ter que ser refeitos. Tudo isso foi quantificado, tanto em nível de material quanto em nível financeiro. A modalidade de RDC tem as suas vantagens para o empresário, mas tem também as suas desvantagens, porque ele assume junto com o contrato o risco, todo o risco da obra. Esse risco pode ser variado, ele varia de 50% a 90%. Essa obra dos viadutos é a primeira obra no país que é feita uma comissão de risco, onde participa o superintendente do DENIT, seja ele qual estado for, o diretor executivo do DENIT e o diretor de obras rodoviárias. Nós fizemos essa reunião em conjunto em Brasília, e é a primeira obra do país que o risco é 90%, é o máximo risco aqui. Do país, a primeira obra com risco máximo. 90%. Por quê? Porque, por tudo isso que eu já mencionei, por dizer também que é uma obra que sofre interferências do tráfego urbano diário, toda essa demanda de obra que já existe na Rua da Beira, não adianta a gente querer ser irresponsável, a gente vai ter sim transtornos causados pela obra ao longo da execução da obra, porque nós vamos ter máquina, nós vamos ter operários, nós vamos ter horários diferenciados para trabalho. Eu espero que a gente tenha sucesso nessa licitação, que contrate uma empresa responsável. Assim que for feita essa contratação, o planejamento do DENIT é trazer essa empresa para dentro do DENIT, discutir com os nossos técnicos a melhor solução e planejamento de ataque da obra. A gente tem em mente, a gente quer que tenha pelo menos 3 frentes de obra. Se a empresa tiver capacidade operacional para isso, realmente vai ter. Nós reduzimos no edital o prazo de execução da obra de 30 para 20 meses, porque nós acreditamos realmente que é tecnicamente possível concluir as obras em 20 meses. Fabiano, me tira uma dúvida aqui, eu que sou leigo. Eu acredito que as pessoas que estão em casa também queiram saber. Até vocês fiquem à vontade, viu? O Salatiel e o Massude. Eu estou vendo que existe ali um início de uma obra, correto? Sem dúvida. Começou ali uma obra. Você falou em 20 meses. 20 meses. E parece, aos olhos, assim,
leigos nossos, eu me coloco como você que está em casa, é uma obra que é terminar, que não leva 6 meses. E aí você vai me responder, existe ali toda uma engenharia, Marcões, como o Salatiel colocou, as pessoas que estão ali, né? Mas isso, mesmo estando ali uma obra praticamente acabada, não facilita toda essa... Parece até, me permita, uma maldição aqui, essa questão, viu? Ou é realmente a questão técnica é muito difícil? Não seria uma questão tão difícil se a obra estivesse por iniciar. Mas se tratando de uma obra iniciada e paralisada por diversas vezes, certo, tem alguns agravantes que a gente precisa levar em consideração. Certo. Nós também essa obra, ela consegue reunir numa mesma obra vários temas específicos da engenharia civil. Você lida ali com engenharia estrutural, quando se trata de viadutos, de elevados, da trincheira que vai ser construída lá embaixo, perto do BEC. Você lida com engenharia rodoviária, quando você fala de terraplenagem, de aterros, de capa asfáltica. Você lida com o urbanismo, porque a gente está falando de uma obra urbana, totalmente urbana. Você tem projetos de sinalização, que são outro ramo da engenharia civil. E não podemos desprezar em momento nenhum o envolvimento a todo tempo das pessoas, no entorno da obra, que não deixa também a área social da obra. Certo? Então é sim uma obra complexa, não é nenhuma coisa de outro mundo, certo, mas realmente ela requer todo esse tempo. Pode ser possível a antecipação desse cronograma. Tá. Pode ser. Tudo depende da capacidade operacional da empresa. Se você pega uma empresa, é claro que não são todas as empresas que têm o know-how e a experiência para construir uma obra dessa. Mas a gente precisa ser sensato e dizer que até uma reforma de banheiro que você vai fazer, alguma coisa foge do controle. Quando você trata de uma obra que tem várias obras de arte ao longo de toda a travessia urbana de um município como Porto Velho, que não tem só este problema, nós temos que levar isso em consideração, e ainda mais se tratando de vários retrabalhos. Tem alguns trabalhos que vão ter que ser refeitos. Além de fazer o que está por fazer, a gente tem que destruir algumas coisas e reconstruir. Vou antecipar uma pergunta que pode surgir. Eu li isso na internet quando eu estava em Brasília ainda. Foi mencionada a hipótese de demolição dos viadutos. Foi falado muito isso aqui. Está terminantemente descartado. Então as pessoas... Não há ali uma ruptura, não existe isso. Hipótese alguma. Adiantar bastante, né? Bom, eu quero deixar claro que o programa, a gente aqui tem a missão de esclarecer. Então você que está em casa pode liga para cá, ou até mesmo SMS. Mas eu vou até sair um pouquinho, Fabiano, da questão dos viadutos, para falar um pouquinho da rodovia também. A rodovia tem algumas questões, Massude, Salatiel, que é importante esclarecer aqui, porque muitos empresários, inclusive, reclamam que estão ali em frente, que ali há um problema, é outro problema. Eu digo ali, precisamente, na Jorge Teixeira, aqui em Porto Velho, eu falo, com a Raimundo Cantuário, não sei se você se recorda daquele ponto ali, em frente ali, parece-me que é uma faculdade, ali. Como é que ficou aquela situação? É um supermercado que tem ali, mais ou menos ali, né? Bom, olha só, primeiro eu preciso fazer justiça e dizer que todo esse trabalho que está sendo concluído, vamos já voltar novamente. A exemplo de qualquer administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, ela é uma soma de todos os trabalhos que vinham sendo feitos até o momento. E nada disso que está desencadeando agora estaria desencadeando se não fosse o trabalho dos técnicos que trabalham comigo. Então, eu não sou o salvador da pátria, nada do tipo. Estou aqui dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito e com a intenção de tentar acelerar um pouco alguns processos. Ao mesmo tempo que estavam trabalhando a questão da publicação dos editais das obras remanescentes, outras coisas eram mais fáceis de resolver, possíveis, factíveis, com menor impacto financeiro, uma ação mais imediata. Toda a Jorge Teixeira, que é, na verdade, PR-319, está passando, ainda não foi concluído o trabalho, mas está passando por um trabalho de recuperação, ainda assim, aquém do que a gente espera fazer, mas diante das possibilidades dos contratos que a gente tinha e tem existentes no DENIT hoje, com recapeamentos, substituição de lombadas que ficam todas deterioradas pelo excesso de carga que passa por aqui, sem controle nenhum de carga e tráfego. É um dos problemas que nós temos. Nós refizemos toda a pavimentação das 3 rotatórias, essa da Jorge Teixeira com Imigrantes, com a Farquhar e com a Lauro Sodré.
certo? E este retorno, que é feito aqui dentro da Jorge Teixeira, em função das obras dos viadutos que ainda não terminaram, que quem vem de Cuiabá tem sentido Rio Branco, tem necessariamente que passar por dentro da Jorge Teixeira, também era um caos. Vocês se lembram, até poucos dias, por buraco, pedra e por aí vai. Nós fizemos um trabalho ali paliativo, provisório, não é definitivo, mas que sem sombra de dúvida já melhorou a vida do usuário. Outro trabalho que está sendo feito, que deve ter sido visto por alguns dos senhores também, é a substituição, na verdade, a retirada daqueles tubos de concreto que estavam sobre a Jatuarana, e a gente está concluindo entre hoje e amanhã a colocação de defensas metálicas que irá proteger o usuário, mas nessa proteção está causando também a liberação de uma pista a mais sobre os viadutos, sobre aquelas obras da Jatuarana. Então essas coisas mais simples do dia a dia, que envolvem sim dinheiro e recurso, aplicação, dedicação, elas estão sendo feitas mais rapidamente, como forma de antecipar ao usuário um resultado final que a gente espera que será muito melhor. Há um problema muito sério, Fabiano, foi até bom, um telespectador ligou agora há pouco, que é a Franciele Bezerra, do Coab. Ela fala, é uma questão que a gente que todo mundo que passa a ver, que é claro, que são as manilhas. Segundo ela, diz que as manilhas que foram colocadas lá estão com risco de cair. Há esse risco mesmo? Como é que fica? Porque realmente a gente percebe ali, a gente passa ali, eu estou falando lá já naquela outra questão da Jorge Teixeira? Jatuarana, perdão, da Jatuarana. E como é que fica isso? Ó, eu preciso esclarecer para a telespectadora o seguinte, nós estamos em obras Franciele ainda. Bezerra. Isso, a Franciele. A preocupação dela é justa, eu tenho ido lá todos os dias no trecho, eu procuro acompanhar de perto sempre. A preocupação, ela tem razão de ser, realmente é preocupante, mas nós estamos em obra. E aqueles tubos não são nossos do DENIT. Então nós não podemos retirar e levar para um lugar qualquer, aqueles tubos são da prefeitura. Então a gente está retirando e a prefeitura está retirando e levando para o local adequado. Então é um trabalho conjunto, onde o DENIT está fazendo a retirada da pista e fazendo a implementação das defensas metálicas, e a prefeitura vem com o material e tira. Então acredito que no mais tardar essa semana, todos os tubos vão ter sido retirados de lá. Legal. Olha, a missão do programa é essa. A gente até tem o hábito aqui de se exaltar um pouco, né, de estar colocando aí lenha na fogueira, mas hoje, repito, o programa hoje, estão aqui, são convidados meus, hoje é mais esclarecedor, então se você tem alguma dúvida aí, liga para cá, né, e vamos lá, estou aqui com o Fabiano Cunha, que é superintendente do DENIT, onde ele está hoje falando mais precisamente sobre essas obras federais, que é um problema sério, principalmente aqui em Porto Velho. Então, queria que você ficasse muito à vontade para ligar. Tem alguma pergunta aí, doutor Salatiel? Não. Doutor Salatiel achou melhor, vou já falar um pouquinho com ele sobre outra questão aqui que é importante. Massude. Eu vou aproveitar aqui uma casquinha e esticar um pouquinho essas obras do DENIT aqui, que a gente passou agora por esse processo de enchente, então imagino que a gente vai ter um trabalho grande aí, doutor Fabiano, aqui para reconstrução de BR, né? Eu imagino aí que a gente tem 364 para trabalhar, 425, tem um trabalho aí de Estrada Parque, que não sei se é estadual, se é federal, não sei o que vai acontecer com isso. Se eu pudesse dar só algumas palavras aí para o nosso telespectador, para contar aí para a gente, porque a gente já está vendo a volta do tráfego disso, mas ainda não está normalizado alguns trechos, né? Bom, esse vai ser, sem sombra de dúvida, os nossos maiores desafios para os próximos anos. Nós ficamos aí com rodovias alagadas por mais de 60 dias, coisa incomum não só aqui, como em todo o país. E estamos vivenciando experiências novas. Como toda experiência nova, ela requer estudo. E nós estamos fazendo esses estudos. Agora, a população não vai ficar esperando projeto, estudo, análise, planejamento. Ela quer resultado. E o que a gente está fazendo? A gente já tem na 425 dois projetos, dois contratos de restauração em andamento, onde havia iniciado a ordem de início havia sido dada no final do ano passado, e a empresa vencedora atacou, vamos por assim dizer, as obras de arte corrente, que são os bueiros, as pequenas pontes, essas coisas, porque não era possível se trabalhar terraplanagem durante o período de chuva. Ainda chove muito em Rondônia, principalmente nesses trechos de rodovia. Então as empresas já estão no trecho trabalhando diariamente. Eu tenho feito acompanhamento. Nós fechamos, onde era um fiscal, hoje tem 3. Nós temos uma comissão de engenheiros acompanhando as obras. Por que isso?
Cobrança excessiva da empresa? Não. Necessidade de resposta à população. E como é humanamente impossível que uma pessoa só acompanhe diariamente tudo isso, porque ela também tem família, tem outros afazeres, ela não tem, o técnico não tem só um contrato para acompanhar, essa comissão tem se revezado no trecho. Então a gente montou uma escala de fiscalização onde diariamente tem o engenheiro do DENIT acompanhando as obras na 425. Um fator que tem nos atrasado as obras e tem prejudicado todo o tráfego, que é de notório saber, conhecido por todos em Rondônia, é que existe uma frota de carretas que sai daqui de Porto Velho e vai a Guajará-Mirim carimbar nota para ter isenção de imposto. O DENIT tem feito uma interlocução com os órgãos afins a fim de coibir isso, pelo menos temporariamente. Porque não é possível... arrumar uma solução aí, né, Fabiano? Não é possível a gente trabalhar a terraplanagem debaixo de chuva com acúmulo de carreta daquele que está na região. Com isso, o que ocorre? Eu recebi aqui no DENIT essa semana a vice-prefeita de Guajará-Mirim, recebi na semana passada o prefeito, recebi uma comissão com todos os vereadores daquela cidade. Inclusive, eu estava presente no seu gabinete quando ele estava lá. O prefeito de Nova Mamoré esteve comigo, representantes da Assembleia já estiveram comigo, todos preocupados. É necessário fazer justiça também, que Rondônia está muito representado, muito bem representado no âmbito do Congresso Nacional. A grande maioria, a expressiva maioria dos deputados, os senadores, têm nos telefonado, têm nos enviado documentos solicitando qual é a providência que a gente vai tomar. E eu tenho esclarecido a todos exatamente isso. A gente vai fazer agora o que é possível fazer. Não existe, o meu amigo aqui é especialista em planejamento. Quando você lida com a catástrofe natural como foi essa, fura qualquer planejamento. Muito verdade. Certo? Então o que a gente está fazendo? Fabiano, eu vou te pedir um tempinho, a gente vai para um intervalo, Salatiel Massude, mas assim, eu não estou totalmente feliz porque nós queremos respostas. Eu sei que o superintendente está aqui se esforçando para nos responder, mas o que o povo principalmente de Porto Velho quer é solução. E o que o programa está propondo sempre aqui no seu dia a dia de rotina é dar essa solução. Já vimos aqui que há sim solução. É o que eu quero saber deles já, depois do intervalo. Por dias melhores, vamos cuidar dessa terra que é de todos nós. Do empresário, funcionário público.